Vamos lá, igreja. Gênesis 2, a partir do 23, amor. A Bíblia é muito pequena. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Estou no 20, igreja. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe acompanhasse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia sido tirada do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem sequer toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com muito medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem te disse que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que o Senhor me deste por companheira. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Amém, igreja? Então nós vamos partir do princípio de que, se nós que estamos aqui, se você que está nos acompanhando em casa, quer ter uma família abençoada, uma família santa, uma família reta, uma família justa, uma família unida, uma família em comunhão, uma família que edifica outras famílias, uma família que seja uma escola de evangelho, então nós precisamos ir até a fonte para alcançarmos essas coisas para a nossa família. Nós precisamos de uma referência para alcançar esses objetivos para a nossa família. E nós entendemos que a fonte, nós entendemos que a referência, ela é Deus. Deus é e sempre vai ser a referência. Porque quando nós olhamos para Deus, nós vemos família. Nós olhamos para Deus e nós vemos Pai, Filho, Espírito Santo em uma relação harmoniosa. Nós olhamos para eles e nós vemos amor, nós vemos doação, nós vemos cumplicidade, nós vemos união, nós vemos comunhão.
E esse Deus trino, esse Deus perfeito, Ele nos criou. E nos criou a sua imagem e semelhança. Então era para nós estarmos refletindo esses atributos de Deus aqui na terra. Era para nós, enquanto famílias, estarmos refletindo isso para outras famílias. E por que isso não acontece? Por que nem sempre é assim? Não é sempre assim porque nós rompemos com Deus. Não é assim porque nós quebramos a aliança com Deus. Não é assim porque nós nos tornamos seres em estado de ruptura com Deus. Entenda que se os atributos de Deus são esses são alguns atributos que eu mencionei, existe um sentimento, existe algo que é totalmente contrário a isso. Isso se chama cobiça. Porque se tem algo que é totalmente diferente do amor, da doação, da entrega, é a cobiça. Porque a cobiça é o desejo de furtar, de tomar força, de invejar. E o primeiro ser identificado, cheio, tomado pela cobiça, foi Satanás. E Satanás instaura então uma rebelião nos céus. E Satanás então é expulso com uma parte dos anjos. E o que nós vemos aqui no texto que foi lido é que nós fomos cooptados por essa rebelião. E nos tornamos seres em estado de ruptura. E rompemos com Deus, e quando a gente rompeu com Deus, a gente rompeu com tudo. A gente rompeu com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, rompemos com o próximo, rompemos com o mundo, rompemos com a vida. Estamos em um estado de ruptura. E Satanás ele veio e jogou seus argumentos, colocou as suas teses. Como foi dito aqui, o Tiago mencionou, Satanás ele odeia as famílias, ele odeia as famílias. Ele odeia a família que Deus criou. E é por isso que ele vem com as suas mentiras, com as suas enganações, a fim de destruir a família. Ele odeia ver famílias aqui na igreja, servindo ao Senhor. Ele odeia ver famílias felizes em seus lares, sorrindo, brincando. E é por isso que ele sempre vem com as suas mentiras, com as suas teses, para causar discórdia. Para que cada vez mais o homem rompa com seu cônjuge, rompa com seus filhos. É como um vendedor de armas. Ele está vendendo as armas, ele quer ver a família entrar em guerra. E ele vem com a munição quando você já está armado. E ele vem com um motivo para você guerrear. Quando nós rompemos com Deus, nós nos tornamos seres agora autorreferentes. Porque, entenda os argumentos de Satanás. Ele tenta colocar que Deus estava mentindo. Ele coloca que se nós comêssemos do fruto, nós seríamos iguais a Deus, mas iguais a Deus a gente já era. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Satanás coloca que se a gente comesse do fruto, nós ia ter o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, mas deixa eu te dizer que isso a humanidade já sabia. Se qualquer um aqui chegasse lá no Éden, chegasse diante de Adão e Eva e perguntasse: o que eu posso fazer? Eles saberiam dizer, eles disseram para a serpente, Eva disse para a serpente: você pode fazer o que você quiser aqui, pode andar pelos vales, pode subir os montes, pode pescar, pode ver os animais, pode comer de qualquer fruto, menos a árvore que está no meio do jardim. Essa você não chega perto. Não chega perto porque essa é a árvore da morte. Não coma desse fruto. Então eles sabiam. Mas espera aí. Qual que é o ponto-chave aqui? O ponto-chave é que se alguém perguntasse: mas como vocês sabem? Como vocês sabem o que é certo e errado, o que é bem e o mal? Ah, sim. Aí a resposta seria: Deus. Nós sabemos por causa de Deus. Nós sabemos porque Deus é a nossa referência. Nós sabemos porque Deus é quem norteia a nossa vida. Deus é quem nos guia. Deus é quem escreve a nossa história. É por causa de Deus. Mas no momento
que Adão e Eva eles comem o fruto, eles se tornam agora autorreferentes. Eles perdem a referência de Deus. Agora são eles que querem ditar o que é certo e errado, o que é o bem e o mal, de acordo com a ótica deles, de acordo com a experiência de vida deles, de acordo com aquilo que eles acharem. Agora são eles que ditam o que é bem e o mal, o certo e errado. E entenda que isso é um dos maiores problemas dentro da família. E aqui deixa eu abrir um parênteses rapidinho, porque a gente vai ficar falando, família problema isso, família conflito aquilo. E nós temos o entendimento de que família é algo bom. Família é uma instituição de Deus. Família é projeto de Deus. Que se inicia lá quando o varão, quando o homem deixa seu pai, sua mãe, se une à sua mulher, se torna uma só carne, ali se inicia a família, e aí vem a herança, vem os filhos. A família é algo bom. E por que eu estou dando essa introdução? Para a gente entender que o problema então não é família. O problema estão nos indivíduos que compõem a família, que estão em estado de ruptura, que são autorreferentes. É como uma instituição como o Supremo Tribunal Federal, nosso Supremo aqui. É uma instituição que foi criada para fins bons. Mas vira e mexe não toma uma decisão lá que deixa a gente bravo? Que o pessoal entra na rede social e coloca lá STF, vergonha nacional. Mas o problema não é a instituição em si, o problema são os ministros, os juízes que compõem aquela corte que tomam decisões que às vezes a gente acha errado. Então família não é o problema estão nos indivíduos que compõem essa família, que estão em estado de ruptura, que quebraram a aliança com Deus, que romperam com Deus e que agora são autorreferentes. E uma vez que são autorreferentes, agora começa um novo estado, um estado de guerra dentro das famílias. Sabe por quê? Porque aquilo que eu digo que é bom, ela pode dizer que é mal. E aquilo que ela diz que é mal, eu posso dizer que talvez. Em escalas maiores, o que são motivos de guerra se não esses? Nação que vai contra outra nação por causa daquilo que eles acham que é certo. E a outra nação se defende porque o que ela acha que é certo é outra coisa. Então, é por causa dessas coisas que nós precisamos voltar para Deus. É por causa disso que nós precisamos de um Salvador. Bem disse o Pablo que a família, ela é o projeto perfeito de Deus. Imperfeitos somos nós. Como então pode uma família dar certo, sendo ela constituída por pessoas completamente diferentes? E desde os menores detalhes até os maiores, em todo o tempo nós estamos em estado de guerras uns com os outros. Eu lembro que quando eu casei, eu fiz muitas juras de amor, nossa, pedi muitas coisas para o Senhor. Agora começam uns testemunhos, como diz o pastor. Pedi muitas coisas para Deus, e muitas eu quebrei no primeiro mês de casada, eu já fui quebrando tudo. Mas uma delas que até hoje nós temos mantido foi: eu dizia para Deus que eu tenho alguém do meu lado que nunca me afaste da sua presença, mas que sempre me leve para mais perto de ti. E de todas as coisas que nós vivemos hoje, o nosso maior prazer é servir juntos. E isso Deus tem feito, isso nós temos vencido com o Senhor. Mesmo quando a gente estava em pé de guerra, antes de vir para o culto, a gente tinha que pedir uma desculpa meio obrigada, mas para vir cultuar, jamais deixamos de estar aqui. E ainda assim, igreja, nós vira e mexe, estamos em estado de guerra. Logo que a gente casou, em pequenos detalhes, igreja, nós já brigamos simplesmente pela forma como nós colocamos o cadeado no portão. O nosso portão tem que enfiar a mão lá dentro para travar. Então, eu viro para o lado direito. E quando eu vou pôr a chave, eu ponho a chave do lado direito. Mas o Pablo põe do lado esquerdo para me provocar. E aí, quando eu vou abrir para o lado direito, não tá, então eu tenho que abrir. E eu fico lá brava, mas amém. Só que ele não. Porque eu sou a explosão e ele é a pessoa que irrita, que gosta de provocar. Então eu abro e fico quieto. Mas quando é a vez dele, ele abre e volta para o carro xingando. Quem que colocou o cadeado do lado errado? Já falei que o lado certo é o lado esquerdo. E várias vezes eu já surtei com ele só por causa de um cadeado.
Ou pelo simples fato de eu colocar o papel higiênico virado para cima, porque é mais fácil, sou eu que vou pegar o papel. Ele põe para baixo que é virado para a parede. Não é a parede que vai usar, sou eu. E a gente já brigou por causa do papel. Em escalas pequenas. Vamos aumentar o nível aqui. Um dia, igreja, logo no primeiro ano de casado, nós íamos ministrar juntos, eu ia cantar, ele ia fazer o teatro, e era dia da faxina. Irmãs, vocês não concordam comigo? Dia de faxina é sagrado. Homens não perturbam no dia da faxina. Homens se retiram. Se não vão ajudar, não atrapalhem. Essa é a lei lá em casa, que ele nunca ajuda. Então, se retira, meu amor. Mas nesse dia ele chegou, depois da minha faxina, eu me arrumando. Ele olhou o chão da sala e ele disse, está encardido. Eu disse, não, mas eu já limpei. Aí ele disse, não, mas você tem que lavar. Você lavou? Você passou pano. Eu falei, mas foi assim que eu aprendi. Eu já passei o pano. Não, você tem que lavar, Daiane. Lavar com sabão. E começou a dizer como eu... Irmãs, eu fiquei tão brava e a hora estava chegando. Falei, quer saber? Na base da ira, na força do ódio, eu fui lá, peguei sabão, água sanitária e comecei a esfregar a sala. E eu pensei, gente, eu vou jogar na minha estante, no meu sofá, vai molhar tudo. E eu revoltada, igreja, esfregando de raiva. Mas eu falei, eu não vou brigar com ele, porque a gente vai cantar, né? A gente vai ministrar daqui a pouco. Enfim, no meio de tudo aquilo, eu caí de cara na raca, irmãos. Eu arrebentei o meu rosto. Eu só não estourei, não tive que levar a ponto, mas eu fiquei com um hematoma muito feio. E aí eu chorei, me joguei no chão, na quibou, e eu chorei. E ele veio primeiro, ele debochou, depois ele disse, você é lesada. E depois ele limpou, porque eu falei, agora eu não limpo mais. E fomos para o culto à noite, mas aí eu subi para cantar, os irmãos cochichando, e eu falei, acho que eu vou explicar por que eu tô assim. Porque maquiagem não tampava, e eu falei para os irmãos, isso aqui foi um acidente, tá bom? Tá tudo bem lá na minha casa, irmãos. Eu fui lavar, eu caí, me machuquei. Aí um dos meus músicos gritaram lá de trás assim, é isso que todas elas dizem. Ao invés de me ajudar, irmãos, me piorando a minha situação. E aí foi aquela coisa engraçada. Acabou o culto, as irmãs, mas você é lesada. Por que você fez isso? E hoje eu fico pensando, Deus, graças a Deus que eu tenho aprendido nos pequenos detalhes, igreja, porque nós estamos caminhando para 8 anos de casado. Eu fico pensando que se eu cometesse os mesmos erros do primeiro ano, nós já tínhamos nos acabado. Se é que os irmãos entendem. Se não é Deus nos ensinando a aprender, a crescer, a evoluir a cada dia, nós teríamos nos acabado. Não existiria família. E por que isso acontece? Porque cada um de nós temos o nosso senso de ética e moral. O que é a moral? Qualquer curso que você vai fazer aí, por mais básico que seja, eles fazem questão de colocar uma disciplina chamada antropologia. O estudo do homem. A primeira disciplina, a primeira coisa que a gente aprende é sobre a moral. O que é a moral? Um conjunto de regras e leis determinado por uma sociedade. Então, a moral do mundo e a minha própria moral é completamente diferente da moral de Deus, da referência de Deus para nós. E aí entra a guerra, aí entra o conflito, aí entra a ruptura do homem com Deus. Por quê? Eu digo que é certo passar pano, ele diz que é certo esfregar o chão. E eu fico pensando, Deus, eu podia ter feito de uma forma tão diferente, eu quase rachei meu rosto. Se fosse hoje, igreja, eu pensaria, ai, como eu sou madura, eu falaria assim, ó, Pablo, eu não sei fazer do seu jeito. Faz o seguinte, meu amor, hoje você lava para mim, eu vou ficar observando e na próxima eu prometo que eu vou fazer igual. Ah, não, tá bom assim mesmo. Era isso que ele falaria isso. Tá bom assim, Daiane. Jamais que ele ia lavar, irmãos. E pronto, ele não ia falar mais nada, a casa ia estar limpa, tá ótimo. Sexta-feira era o meu dia de limpar a casa, né? E nós tínhamos que estudar juntos. E aí, na hora que eu estava limpando, ele apareceu lá em casa. E espalhou tudo na mesa. E eu olhei, o que você está fazendo? Ah, eu tive uma folga, um cliente cancelou, vou aproveitar para estudar. Eu falei, não, mas agora eu vou limpar a casa. Ué, mas atrapalha eu ficar aqui na mesa? Atrapalha, amor, porque eu vou transitar. Não, me deixa aqui. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu também tenho que estudar com você, meu amor. Então vamos fazer o seguinte, a gente limpa a casa em dupla, de 2. Porque daí eu limpo um cantinho, você limpa o outro, vai mais rápido, depois a gente senta juntinho. Irmãos, na mesma hora surge uma ligação. Alô, Leandro, a tinta? Ah, eu vou levar para você. Peraí, amor, esqueci que eu tinha que levar uma tinta. Ó. Irmãos, quando eu vi, já tinha ido embora. Voltou? Voltei 6 e pouco. 6 e pouco. A faxina já tinha acabado. Nós sentamos e estudamos juntos. Por quê? Porque eu fiz um propósito com Deus de não brigar. Irmão, se eu não tivesse feito o propósito, ia ser na base da voadora. Eu já ia dar uns gritos. Some daqui, não vai me ajudar.
Mas nós precisamos crescer em Deus, desde as pequenas até as maiores coisas. Se a nossa casa está em estado de guerra, nós precisamos estar atentos com Deus. E não é só coisa terrena, não. A Bíblia tem vários casos de famílias que não se atentaram para as pequenas coisas e instalaram o caos dentro do seu lar, em nome de uma própria moral. Que você hoje saia daqui entendendo que a sua moral não vale nada diante de Deus. Ele é a nossa referência. Amém? Ele é a maior referência. Ele é o senso de todas as coisas. Vou falar mais um pouquinho, amor. Calma que você já falou bastante também, tá bom? Agora é minha vez. Gente, não é agora? Tá bom, então. Pode falar mais um pouquinho você. Amém. Uma outra coisa que aconteceu com a humanidade depois de romper com Deus foi que nós nos tornamos seres disfuncionais. Ou seja, havia uma função para o homem, havia uma função para a mulher, e após a queda, após o rompimento, o homem perdeu a sua função. Ele esqueceu como é que ele funcionava. A mulher esqueceu como é que ela funcionava. Porque se a mulher foi criada, ela foi criada para ser o quê? A companheira, a auxiliadora, aquela que está junto. E logo após ela comer o fruto, o que ela faz? Ela entrega para o homem. Está ajudando em quê? E qual que era a função do homem? Ele era aquele que era para dominar, para ser o responsável, para ser o cabeça. E logo depois que Deus chega, o que ele faz? Foi ela. Eu não tenho nada a ver com isso, foi ela, a mulher que o Senhor fez para mim. Então, nós nos esquecemos de qual é a nossa função. Efésios 5, Efésios 6. Para que o homem foi criado? Para ser o cabeça, para ter responsabilidade, a mulher para ser ajudadora, os pais para não irritar os filhos para obedecer e honrar os pais, para que seu dia se prolongue na terra. É por isso, é por causa desse rompimento com Deus, é por causa da queda, que hoje um pai não sabe ser um pai como um pai deve ser. Que uma mãe não sabe ser uma mãe como uma mãe deve ser. Que um filho não sabe ser filho como um filho deve ser. Que pais, ao invés de assumir a responsabilidade do cuidar dos filhos, eles terceirizam esse trabalho. Terceirizam para a escola, para babás, para youtubers. Deixa o YouTube, os youtubers cuidar das crianças, ensinar ideologias. O Tiago falou aqui. O que a sua criança está vendo na internet? Nós perdemos a nossa identidade. Nós esquecemos quem nós somos. Nós perdemos a unidade. Porque qual foi a primeira coisa que Adão falou logo depois que ele viu a Eva? É carne da minha carne, é osso do meu osso. Ou seja, sou eu. Ele tinha o entendimento de que ela era uma extensão dele mesmo. Unidade. Mas e agora? Depois da queda, depois do rompimento, não é mais a extensão de mim mesmo. Aquela que era a extensão de mim mesmo, agora é a outra. E a outra se tornou a diferente. E a diferente se tornou a inimiga. Então, por causa disso, que nós vemos tantas brigas e disputas dentro do lar. Porque um enxerga o outro como inimigo, como diferente. Nós precisamos de Deus para voltar a sermos unidos, como Ele quer que nós sejamos. Para nos encontrarmos nele. Para nos encontrarmos e entendermos quem somos. Para entendermos a nossa função, nos reencontrarmos na nossa função. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de um Salvador, igreja. Tem uma história que eu gosto muito, ainda aqui no livro de Gênesis, logo depois da criação,
Uma das próximas histórias, lá em Gênesis 25, vai nos contar sobre um casal. Eu, particularmente, como eu cresci na igreja, eu sempre ouvi essa expressão. O Isaac que está à procura da sua Rebeca. Quando algum irmão quer arrumar uma namorada, uma esposa, o meu pai dizia, aquele Isaac está procurando a Rebeca. Então, na minha mente, parecia assim, Isaac e Rebeca é o casal da Disney. É o casal perfeito, né? E, de fato, por muito tempo eles foram. Foi tudo tão perfeito, primeiro porque Isaac era o filho da promessa. Ele já foi gerado com expectativa. Quando Isaac cresce, logo ele se torna homem, ele já é bem sucedido, ele é rico. Isaac, ele era tão passivo, igreja, que nem mesmo para escolher a esposa ele quis. Foi o próprio pai, direcionado por Deus, que escolheu a sua Rebeca. E vem lá, quem está assistindo a novela sabe. Rebeca linda, maravilhosa aos olhos de Isaac. E eles formam então um lindo casal e uma linda família. E tudo começa ali, uma linda história de amor direcionada por Deus. Eles conquistavam, onde eles colocavam a planta dos seus pés, era santo, era puro, e até chegarem os seus filhos. E nesse momento nós vemos que Rebeca e Isaac não percebem o tamanho da guerra que eles travariam dentro da sua própria casa. Rebeca estava grávida de gêmeos, e lá no versículo 28, capítulo 25, versículo 28, vai dizer assim: após Rebeca ter gerado seus filhos, a Bíblia enfatiza assim, igreja, e amava Isaac mais a Esaú, porque era da caça, e a caça era de seu gosto, e Rebeca amava mais a Jacó. Eu sempre ouvi, meu pai contava muito essa história para mim, de Esaú e Jacó. Esaú, o peludo, e Jacó, o coitadinho, né? O filho menor. E eu ficava pensando, por que a Bíblia faz tanta questão de enfatizar o posicionamento dessa família, que para mim era perfeito, Isaac e Rebeca, com suas preferências. Um pai, se a Bíblia diz isso, é porque eles declaravam abertamente: Isaac, eu amo mais Esaú, e Rebeca, eu amo mais a Jacó. Particularmente, eu nunca conversei com uma mãe, eu só tenho uma filha, então eu não entendo se isso é possível, mas eu nunca conversei com uma mãe que dissesse abertamente: bom, eu tenho 3 filhos, mas quem eu amo mais é o fulano. Sempre disfarçam, não é verdade? Assim, não, fulano, ele é mais carinhoso, é mais bonzinho, já o outro é mais rebeldinho, me dá mais trabalho, então a gente subentende, de certo ela puxa mais saco do outro. Mas aqui é muito claro a escolha de Isaac e Rebeca. Um amava mais um e a outra amava mais a outra. E eu pensava, por que Isaac, que era tão perfeito, tão pleno, se posicionava dessa forma e não tinha problema algum em dizer: eu amo mais Esaú? Se nós voltarmos um pouco à história lá de seu pai, quando Abraão tem seu filho Ismael, e depois quando nasce Isaac, nós vemos que Ismael e sua mãe sempre estavam lá provocando Isaac e a sua mãe. Então Sara faz um pedido a Abraão: mande essa família embora, mande o seu filho, manda a mãe dele embora. E eu li isso, eu falei, meu Deus, como que Abraão teve coragem? Mas o texto diz que Abraão fez isso com muito pesar. E ele não fez de imediato, ele foi orar ao Senhor e Deus confirmou essa decisão. Deus disse: faça, Abraão, faça, porque o que eu tenho que fazer é através de Isaac. Porém, seu filho Ismael não vai ficar abandonado. Dele também farei uma nação, porque ele é seu filho. Deus havia tratado com Abraão. Abraão, o pai de Isaac, ele não mandou o filho embora porque ele queria de uma forma errônea ou inconsequente. Ele foi consultar o Senhor. E mesmo assim, eu imagino que aquela ação, porque Deus tratou com Abraão, não com Isaac. Imagina para Isaac vendo o seu pai expulsando o seu irmão. Era o único sangue do sangue. Mandando ele embora com uma mãe. O texto não diz isso, mas me dá liberdade para imaginar que Isaac devia estar lá pensando: meu Deus, o meu pai teve coragem de mandar o meu irmão embora. É sangue do meu sangue, como assim? Bom, ainda bem que não fui eu, né? Isso significa que eu sou o preferido. Glória a Deus, papai, te amo também. Naquele momento, de uma forma ainda que inconsciente, Abraão estava declarando para Isaac que ele era o mais amado. Por quê? Eu escolho ficar com você, com a sua mãe Sara. O outro, infelizmente, eu tenho que mandar embora. Aquilo, para mim, tá, igreja, devia ter gerado um trauma dentro de Isaac. Um trauma a ponto dele levar isso para sua casa, para sua família, e não ter problema algum. Para ele era natural dizer: eu amo mais o outro, porque o meu pai também me amava mais do que o outro. Meu pai mandou outro embora. Então, para ele não havia problema em declarar: eu amo
mais Esaú e Rebeca. Da mesma forma, eu amo mais Jacó. E eu fiquei pensando, a história de Rebeca não é tão grande, tão longa, contada quanto a de Isaac. Porém, antes dela saber que ela estava grávida de gêmeos, ela consulta o Senhor. Porque havia um reboliço dentro da sua barriga e ela fala, Deus, por que eu estou assim? Então Deus revela a ela, dentro do seu ventre, há 2 nações, há 2 crianças. E olha o interessante, o maior servirá ao menor. Então, eu já imagino a Rebeca lá, ai, coitadinha, né? Então, vou cuidar do menorzinho, né? Principalmente depois que nasceu. Ela viu que o pai gostava do maior. Não, vou cuidar do menorzinho, porque Deus já me diz, o maior vai servir o menor. Quando chega a bênção de Isaac, gente, quando chega a hora de Isaac dar a bênção para o primogênito, Rebeca está vendo toda aquela situação, ela simplesmente deixa de acreditar que Deus tinha o controle e pensa, está tudo aqui, Deus, deixa que eu te ajudo. Está tudo aqui, né, amiga? Eu ajudo o Senhor. Eu estou vendo que Isaac está prestes a abençoar Esaú, o Senhor não está fazendo nada, deixa que eu faço. Ela vai lá, manipula o próprio filho para enganar o pai. Imagina o caos que se estabelece dentro dessa família, simplesmente porque 2 pais escolheram se posicionar de uma forma diferente. Escolheram preferências. Eu prefiro um e você prefere o outro. Eu cuido desse e você cuida daquele. E naquele momento, no momento da bênção, Isaac e Rebeca trazem para dentro da sua casa a maior batalha que aquela família teria que travar. 2 filhos que lutavam entre si, o maior que queria matar o menor e o menor teve que fugir. Por que isso acontece, igreja? Porque poderia ter de tudo para ser uma história perfeita, porque nós somos a natureza humana caída, porque nós rompemos com Deus. Isso demonstra o quê? Que nós precisamos de Deus, nós precisamos de um Salvador. E nós precisamos de um Salvador porque nós perdemos o foco. Perdemos a perspectiva de quem nós somos, de quem o outro é para nós, de quem a família é. Havia uma perspectiva perfeitamente alinhada entre o homem e Deus. Mas agora, aquela perfeita sintonia que o homem tinha com a mulher se estranha. Um já enxerga o outro diferente. Após um ver o outro nu, eles se escondem. Então, a partir de agora, um olha o outro com um olhar de desconfiança. Eu não posso contar com ela, ela não pode contar comigo, e eu não posso contar com Deus. Porque eu olho para Deus e vejo não o Criador, não o Pai, mas o juiz. Aquele que vai me condenar. Então, uma quebra na perspectiva, na forma de nos olharmos. E é por isso que pessoas às vezes estão num limbo de solidão. Porque por acharem que não podem contar com o outro, por olharem só com um olhar de desconfiança, eu não me abro. Eu não converso com o meu cônjuge. Eu me escondo. Filho que não fala com o pai. Pai que não fala com o filho. Se esconde. É por isso que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de um Salvador para nós recuperarmos a visão, para nós podermos enxergar o próximo, o cônjuge, a família, como ela é, como de fato ela é, para nós podermos voltar a olhar para Deus e poder voltar a ter comunhão com Ele, entender que Ele é o Pai que quer cuidar do Filho, que Ele tem amparo, Ele tem transformação. Nós precisamos de um Salvador para a gente deixar de ter medo. Deixar de ter medo do outro, deixar de ter medo da família. Nós precisamos de um Salvador para nós deixarmos de ser uma ameaça. Uma ameaça dentro da família, uma ameaça para o outro, uma ameaça para a sociedade, uma ameaça para a igreja. Nós precisamos de um Salvador para nos reencontrarmos em nossas funções, para reaprendermos a ser pai como pai deve ser, para reaprendermos a ser mãe como mãe deve ser, para reaprendermos a ser filhos como filhos devem ser, para reaprendermos a sermos amigos, colegas como eles devem ser. Nós precisamos de Deus, precisamos de um Salvador para recuperarmos a nossa identidade.
Porque nós só vamos ser verdadeiramente quem somos de fato quando nós estivermos em Deus e Deus estiver em nós. Do contrário, nós só somos seres levados por ventos de doutrina, levados por sugestões de Satanás, levados por aquilo que a gente acha, por experiência que tivemos. Nós precisamos de Deus, precisamos retornar para Deus. E esse caminho de retorno para Deus, ele tem nome. Esse caminho tem nome. O nome desse caminho é Jesus Cristo. Nós precisamos voltar, retornar, e entenda que essa conversão não é uma mudança somente de realidade. É uma mudança de lugar. Porque agora muitos de nós estamos nessa autorreferência, nessa autossuficiência. E nós precisamos sair disso e ser transportados para Jesus. Precisamos estar em Jesus. Porque se qualquer um chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu só preciso dar um jeito nessa família aí. Aí Deus vai olhar e vai dizer assim: não, eles estão no lugar certo. Eles estão onde precisam estar e vai acontecer o que tiver que acontecer, porque eles estão na pessoa bendita de Jesus. Nós precisamos de Jesus e Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o mediador, Ele é o interlocutor entre nós e Deus. Então entenda que Jesus, Ele não vai dar uma melhoradinha nisso aí que precisa ser melhorado na sua família. Jesus é a única esperança de transformação, de restauração, de reforma da sua família. E você que está aqui, você que porventura está assistindo em casa, você vai dizer: eu sei o que é o caminho. Eu já sei, eu fui criado na igreja, eu sei que o caminho é Jesus. Está tudo bem, eu sei. Mas se eu precisar ir na Dutra, saber onde é a Dutra, saber como é a Dutra, não vai me transportar para lá. Eu preciso levantar, eu preciso caminhar, eu preciso pegar uma condução para chegar onde eu quero. Então, o que eu quero dizer com isso é que você sabe quem é o caminho. Você sabe o que é o caminho. Então se jogue no caminho. Se jogue com todo o seu ser na pessoa bendita de Jesus. Deposite em Jesus toda a sua fé, toda a sua confiança, todo o seu amor. Coloque em Jesus sua família para você viver a transformação que a sua família precisa viver. Sabe, eu tenho entendimento pelo Espírito Santo que Deus está despertando pessoas aqui nessa noite. Deus está despertando famílias que outrora estavam adormecidas. O que aconteceria se você despertasse no meio de um ambiente em chamas? Um ambiente cheio de fumaça. Você ia correr para um lugar seguro. E você ia dar graças a Deus porque eu despertei, porque eu não morri dormindo. E Jesus está despertando você aqui, não é para você sentar e começar a refletir, fazer cálculos, fazer contas, o que vai acontecer se eu entrar no caminho, se eu ir para esse porto seguro, que é Jesus, para eu ir para o refúgio, que é Jesus, e aí você é consumido pelas chamas. Entenda que se você sabe que você despertou num ambiente de batalhas, num ambiente de guerras, num ambiente em chamas, é para você correr para o lugar seguro, que é a pessoa de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E eu e a Daiane, a gente tem um entendimento do que é viver num lar cheio de conflitos, num lar cheio de batalhas, de guerras. E a gente sabe que isso cansa, não cansa, mano? Sim, o estado de guerra cansa, igreja. É exaustivo a gente viver guerreando uns contra os outros. Por muito tempo dentro do nosso lar,
nós vivemos uma batalha travada um contra o outro. Eu vou na frente, você vai atrás, eu vou primeiro, sempre medindo força. E o estado de guerra ele não se estabelece só na relação homem-mulher, é mãe e filho, é filho e irmãos, é você e seu chefe. Constantemente nós estamos em estado de guerra e isso é exaustivo. Sabe por quê? Tem muitas famílias se acabando. Sabe por quê? Tem muitas pessoas desistindo das suas famílias porque elas não aguentam mais guerrear as suas próprias batalhas. Elas já esgotaram as suas estratégias, as suas ferramentas, as suas formas de lutar. Por quê? Porque elas estão baseadas em suas próprias morais. E nós precisamos de Deus, igreja. Ele é a nossa referência para vencermos as nossas batalhas dia após dia. Você não foi feito para viver em um estado de guerra. Nós fomos feitos para viver em uma perfeita harmonia. O jardim era perfeito por si só. Tudo lá era perfeito. Então por que nós temos que guerrear hoje? Por que nós temos que travar batalhas diariamente? Porque nós rompemos com Deus. Mas já foi dito, Pablo já disse que ele tinha um plano tão perfeito enviado a nós, e nós temos acesso a esse plano. Jesus, o plano perfeito. Ter acesso a Jesus é a maior esperança que eu tenho para vencer as minhas guerras dentro do meu lar, para abandonar essa angústia, essa luta que eu tenho contra o outro e contra mim mesmo. Nós não percebemos. Primeiro eu começo a guerrear com o outro e eu estou sempre transpondo a culpa para alguém. Quando eu percebo, eu olho que sou eu o problema. E aí eu falo, gente, cansei, não dá mais. Pablo, segue seu caminho, eu sigo o meu, não dá mais. Nem Deus tem solução para nós. Por quê? Nós olhamos Deus como juiz, como aquele que está nos condenando. Aquele que olha para nós e só enxerga as falhas, os defeitos. Por quê? Porque a queda fez isso com a gente. Nós nos esquecemos que Ele é o Pai e que nele há salvação, que nele há solução, que nele há cura, que nele há restauração, que nele há poder de transformação. Lutar dentro da nossa casa contra o outro, contra nós mesmos, é cansativo demais. E você não foi chamado para isso. Então pode ser que nessa noite você tenha o entendimento que você fez as suas cisternas, você tentou do seu jeito, você fez a sua fonte, e você sabe que essa fonte não retém água. A água se esvai, ela vai embora. Então Deus te despertou, Deus está te convidando aqui a ir para a fonte verdadeira, a fonte que jorra água viva. O Espírito Santo está dizendo para você que se você está cansado dessa vida, cansado de guerra, cansado de conflito, lembra o que Jesus disse: vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. E aí o seu lar vai alcançar paz. Haverá alívio, haverá conforto na pessoa bendita de Jesus. O Espírito Santo traz o entendimento que Jesus está batendo em algumas portas aqui. Deus está batendo na porta de algumas vidas aqui, de algumas famílias. Só que se Ele está batendo é porque Ele está do lado de fora. Então corre para abrir essa porta. Corre para abrir essa porta, para Jesus entrar e operar a transformação que a sua família precisa. Lembre-se do que Jesus pode fazer uma vez que Ele estiver dentro. Lembra do primeiro milagre de Jesus? Na festa do casamento de Caná, da Galileia? Para resumir, aconteceu lá, acabou o vinho. Eu estou vendo pela perspectiva dos noivos, do casal. Porque Jesus vai, Ele opera o milagre, Ele transforma a água em vinho. Meu, vocês acham que aquele casal ficou sabendo na hora? Se ficaram sabendo só depois. Mas o milagre aconteceu lá dentro, porque Jesus estava lá. Então Jesus, Ele faz esse convite. E como você precisa levantar para abrir a porta, se você quiser alcançar esse descanso para sua casa, para sua família, caminhe até Jesus. Saia da sua zona de conforto, do seu conformismo, da sua comodidade.
e vai até Jesus. Ele não está a 40 quilômetros de distância, ele está a um passo de nós, a um passo. É um passo de nós. Aí você não sai, você não vai. É como um bebê dentro da barriga, já no tempo de nascer, 9 meses. Sabe, Jesus está dizendo para você que já não está comportando mais essa vida. Mas às vezes você está achando, não, aqui ainda está quentinho, está escurinho, como o bebê dentro do ventre. E se o bebê, se a gente perguntasse para ele se ele pudesse escolher, ele não queria sair não. Porque lá está confortável, lá está quentinho, lá que ele está acostumado. Mas ele não sabe que se ele continuar lá, ele vai morrer. Se ele continuar lá, ele vai morrer, já passou do tempo. Está na hora de nascer. Jesus está dizendo, está na hora de nascer de novo. Está na hora de você nascer de novo. Está na hora de você encarar a nova vida que Jesus tem para você, para o seu lar, para a sua família. Está na hora de viver algo novo que Jesus tem para você, para a sua casa, para a sua família. Então vai. Então vai. Então vai com esse entendimento. Se coloque de pé, por favor. Nós precisamos de um Salvador, igreja. Pois veio a nós um Salvador. Tua graça que cura o meu ser. Obrigada por já vir a nós, Jesus. A esperança para toda a terra é Deus conosco entronizado, agora está. E eu clamo a Ti, Deus poderoso, e eu vou declarar Teu nome é santo, santo, exaltado Teu nome, meu Jesus. Se a sua família está aqui, já vai encontrando sua família para a gente orar. Ele veio a nós. Vá até seu familiar. A mim. Vá até ele para a gente orar aqui. O Cristo da cruz me amou e ainda eu sei me amar. E eu clamo a Ti, quem Ele é, Deus poderoso.
aqui nessa noite estão entregando, se jogando na pessoa de Jesus. Em nome de Jesus. Se lance em Jesus, se lance em Jesus nessa noite. Se lance na pessoa bendita do Salvador. O Salvador das nossas vidas, o Salvador das famílias. Oh Jesus, a minha vida eu te dou, Jesus. Eu te dou a minha vida, eu te dou o meu lar, eu te dou a minha família, Jesus. Receba nessa noite, Pai. Receba nessa noite essas famílias, Pai. Receba nessa noite essas famílias. Receba esses filhos, receba esses pais. Em nome de Jesus. Jesus, a minha vida, eu te dou para te adorar. Jesus, eu entrego a minha vida, a minha casa, o meu lar. Tudo é teu, Senhor, pra te exaltar. Jesus, a minha vida eu te eu te dou só pra te exaltar, só pra te adorar. Jesus, te entrego o meu viver pra te exaltar. Jesus, a minha vida eu te dou meu casamento, eu te dou a minha filha, eu te dou minha família, meu emprego, meus sonhos, meus planos, entrego tudo a ti, Jesus, pra te exaltar, Jesus. Curve sua cabeça, abraça aí seu familiar e ore juntamente conosco. Deus eterno, Deus de bondade, te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, pela obra que o Senhor está realizando nas famílias de Moreira César, Deus. Oh, Pai, receba aqui todas essas famílias, Pai. Receba todos esses que estão se entregando na Tua presença, Pai, que estão se lançando no Senhor, porque reconhece que o Senhor é o Salvador das nossas almas. É o Senhor que nos devolve a vida. É o Senhor que nos devolve o amor. É o Senhor que opera com poder a transformação, a restauração, a reforma que as nossas casas precisam, Pai. Oh, Pai, que a Tua bênção, Pai, alcance todas essas famílias, todos esses componentes de famílias. Que o Senhor, Pai, nos una a Ti novamente. Que nós tenhamos o entendimento, Pai, de quem nós somos em nossos lares. Nós somos sacerdotes, Pai. E que nós possamos em todo o tempo olhar para o Senhor, Pai. Porque todo mundo é quando nós olhamos para o lugar certo. Olhar para o Senhor é o que devemos. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus é ver o Senhor, Deus. Olhar para Jesus é ver o Senhor como o Senhor é e nós como deveríamos ser, Pai. Oh, Pai, conduza todas essas famílias para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.